Bem-vinda ao canal Oratória para Elas, onde eu quero inspirar mulheres a falarem com naturalidade, confiança, espontaneidade e coragem. Eu acredito que a gente precisa aí de uma dose de coragem para se expor de forma natural e espontânea. Então, provavelmente você não me conhece. Eu sou Unice Rosa Martinovski, fonoaudióloga e designer de moda, onde eu uni as minhas formações para trabalhar o desenvolvimento da comunicação e oratória para mulheres. E por que para mulheres, né? Nós mulheres somos muito mais apegadas ao perfeccionismo para simplesmente conseguir abrir a câmera e falar. Como eu estou fazendo agora, trabalhando a minha naturalidade até na pele, né? Porque eu tô sem maquiagem, eu vim literalmente com a cara lavada. Com a confiança daquilo que eu realmente tenho para transmitir, que é o meu conhecimento de comunicação oratória, unindo a fonoaudiologia, unindo a moda, então todos esses elementos que fazem com que realmente a gente tenha mais confiança. A espontaneidade de ter uma ideia e abrir a câmera e falar com a naturalidade, do jeito que eu estou. E também a coragem, de tudo isso a gente precisa de uma dose de coragem para se expor, principalmente mulheres que foram por tantos anos podadas na forma de se relacionar, na forma de se expor e de colocar aquilo que a gente realmente pensa para o mundo. Então, e tudo isso não surgiu do nada, né? Não surgiu do além. Surgiu justamente daquela expressão de que a casa de ferreiro espeta de pau. Eu me vi orientando alunos a fazer de forma natural, espontânea, desapegar de um cenário perfeito, desapegar de estar sempre maquiada, desapegar do perfeccionismo e abrir a câmera e falar. E eu passo esse exercício para as alunas e eu mesma não estava fazendo. E fui assistindo um canal, aqui mesmo no YouTube, da Tânia Martinho. Ela é psiquiatra e psicoterapeuta e que ela traduz os Abraham Hicks e Bashar, tudo voltado para a lei da atração. E os vídeos dela, eu já sigo ela há algum tempo, e os vídeos dela ela não aparecia. Era só a legenda com a fala dela, sempre muito espontânea, e imagens de paisagens no fundo passando. Eu sempre achava muito bonito. E era curioso, né? Porque ela nunca aparecia nos vídeos e agora ela começou a aparecer. E foi justamente nesse vídeo em que ela comenta que decidiu começar a aparecer, em que me inspirou mesmo. Eu disse, nossa, vou fazer o mesmo, porque eu falo de comunicação e oratória para elas, e no entanto, eu tô aqui cheia de me colocando várias travas e deixando de fazer, deixando de falar. E ela comenta que quando ela decidiu fazer os vídeos aparecendo, ela pensou, nossa, mas eu faço os meus vídeos, eu me jogo no sofá, eu não me preocupo com a minha postura, eu simplesmente pego o celular e começo a gravar ali os meus áudios, e eu deixo muito fluir, então vem a espontaneidade, vem realmente o que eu tenho vontade de falar, e eu tô ali jogada, de camiseta, super à vontade, até meio torta no sofá, mas eu falava. E agora, quando eu vou aparecer, eu preciso pensar em que roupa que eu tô, qual que é a postura, a iluminação. E ela comenta mesmo que, eu, gravar um pouco de lado, não só olhando pra câmera, porque eu, tô com a janela aqui, eu gosto de falar olhando para fora. E eu me identifiquei muito com isso porque eu faço o mesmo. Quebrando um monte de regras que tem de orar, porque você tem que falar olhando para a câmera, como se você estivesse falando com o outro. E eu vejo ali os comentários e um monte de gente fala, não, fala do seu jeito, faz, né, mas não deixa de fazer e tal. E mais uma vez eu percebi o quanto nós, e eu vou me incluir porque eu também estou nesse processo, de, de não falar. Sempre com essas milhares de travas do perfeccionismo. Então eu fiz questão de trazer naturalidade, confiança, espontaneidade e coragem. E trazendo elementos realmente para que a gente trabalhe cada um deles, que é o que eu já faço no presencial, que é o que eu faço às vezes com consultorias online. E por que eu não estou fazendo isso no meu canal, no YouTube? Por que eu desisti do meu canal? Por que eu deixei ele para lá? Porque eu ficava colocando essas travas. Eu não tenho cenário, eu não tenho microfone, eu não tenho iluminação, eu não tenho saco para ficar me maquiando todos os dias, eu não gosto de me maquiar todos os dias, que é contra a minha naturalidade. E entender de moda, de consultoria de imagem, de entender quem sou eu na minha forma de expressar visualmente, porque é o que tá aqui, né, tem muito do visual, é o que traz a minha naturalidade.
Então, são esses elementos que eu quero trazer aqui com muita espontaneidade, com muito desenvolvimento realmente da comunicação e da oratória para mulheres. Homens são bem-vindos, mas eu vou realmente ter a preferência por falar por mulheres, porque esse também é um processo meu. Então, da mesma forma, se você tem muita coisa para falar, mas deixa de falar por não conseguir organizar as ideias, por ter vícios de linguagem, por olhar os vídeos e não gostar do que vê, por não conseguir ter uma linha de raciocínio clara, com início, meio e fim bem definidos. Então, tudo isso eu vou trazer aqui, são coisas, são elementos básicos da comunicação e da oratória, mas que a gente está com tantas ideias e com uma avalanche de informações que interfere diretamente na organização das ideias e, consequentemente, na fala e na comunicação. Fora todos esses elementos, síndrome da impostora e tudo isso. E algo para fechar esse vídeo, principalmente o soltar a expectativa. Eu não estou com expectativa nenhuma do que vai acontecer com esse vídeo. Eu simplesmente abri ele de forma muito natural e espontânea, depois de ter visto um vídeo da Tânia Martinho. E pensei, sabe uma coisa? Eu vou abrir e vou falar. E vou postar. Se alguém vai ver ou não, não sei. Mas é realmente a vontade e o sentir de começar a falar todo o meu conhecimento, colocar o meu conhecimento aqui ao dispor. E vai chegar em alguém. Ou não, não sei. Mas, se chegou até você e você chegou até aqui, me avisa. Vai aqui nos comentários, comenta se gostou, se não gostou, se reverberou alguma coisa em você, se você se percebeu, se identificou com algo que eu falei aqui, mas a ideia é simplesmente mulheres que falam com naturalidade, com confiança, com espontaneidade e coragem. Que você faça o mesmo.